Olá, seguidores, boa noite. Aqui quem fala é a jornalista Elisa Robson, de Brasília. Agora, 18h46 da tarde, quase noite já, né? Tudo bem, gente? Pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos falar aí de uma nova informação relacionada a esta viagem que o Lula fez pela Europa. Uma informação importante, grave, né? Que infelizmente não está sendo devidamente abordada aqui no Brasil e que mostra muito, né, sobre os rumos do que do que as lideranças políticas da esquerda, podem tomar uma vez e reassumindo o poder no nosso país. Então nós precisamos estar muito atentos a estes movimentos, muito atentos às manobras que são feitas, porque são indicativos claros para quem tem um olhar um pouco mais atento sobre a direção que pode tomar o nosso país. Então, enquanto o pessoal está entrando, sejam todos bem-vindos. Pessoal, vamos ver agora, né, se hoje eu consegui resolver o problema do delay aí que esteve nas minhas últimas lives, atrasando aí a minha voz. Vamos ver se dá certo hoje. Eu acho que eu consegui consertar, tá? Também tivemos algumas interferências, né, muito ruins, estranhas nas lives, mas eu acho que hoje vai dar certo. Tá bom, gente? Então vamos lá, sejam todos bem-vindos e prestem atenção nessa história. É o seguinte, Lula, e quando esteve agora pela Europa, se encontrou então, todo mundo acompanhou, com várias lideranças. As lideranças foram pintadas aqui no Brasil sempre como o que? Pessoas que eram muito importantes, que reverenciavam Lula durante os seus dias que ele esteve lá na Espanha, e na verdade foram todas lideranças da esquerda, né? Então, de um espectro político apenas, né, que esteve lá recebendo, né, e ouvindo o que Lula tinha para dizer. Né? Então não foi assim que toda a Europa ou as lideranças de todo o Parlamento Europeu, por exemplo, receberam Lula. Não foi isso que aconteceu. Né? Então se deteve muito nessa questão de que a esquerda se organizou para receber e ouvir o que Lula tinha para falar. Bom, já falamos aqui sobre os vários, né, personagens que apareceram aí durante essa viagem, personagens que inclusive não têm toda essa importância e sofrem alta rejeição lá na Europa, tá, gente? Muito, como o próprio Macron, né? O Macron, o Zapatero da Espanha. Então são pessoas com alta rejeição lá na Europa que receberam Lula, da mesma forma como Lula tem uma grande rejeição aqui no Brasil. Lá na Espanha, eles tentam, né, lá na Europa, tentam pintar uma imagem de Lula como se fosse assim, um bom velhinho, né? Uma vez que Lula está lá, né, se apresenta e fala não com aquela imagem assim enfim, né, dessas imagens típicas da esquerda, então ele acaba enganando assim, muita gente que se envolve em acompanhar os passos de Lula por lá, né, o que é muito lamentável. Bom, vamos lá. Lula teve uma reunião muito importante, essa reunião foi pública, foi até noticiada aqui no Brasil em alguns sites, né, que Lula se encontrou então com Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, que é, então, uma pessoa que Lula agradeceu imensamente, né, pelo apoio, não só ele, como os outros que estavam juntos, outros integrantes, inclusive do Partido Comunista da Espanha, que estavam juntos nessa reunião. Lula fez grandes agradecimentos, ele também foi muito bem recebido, só que são pessoas ligadas aí a declarações, a posicionamentos antissemitas, o que é muito grave, né? Fora que são as mesmas pessoas que também estão envolvidas aí neste escândalo do El Pozo de Carvajal. Então, é uma situação muito complicada, uma situação grave, séria, né, que nós devemos prestar atenção. Lula se reuniu, então, com o Pablo Iglesias, que é financiado pela ditadura do Irã. Né? Em que medida ele é? Ele faz parte, ela vou explicar para vocês detalhadamente como ele integra, então, uma rede de comunicação do Irã, né? Da ditadura do Irã, que foi, inclusive, patrocinada diretamente pelo Mahmoud al-Ahmadinejad.
Vocês lembram desse personagem aqui no Brasil? Então, que tem estreita ligação, que teve estreita ligação com Lula e também teve estreita ligação, então, aí com esse Pablo Iglesias, que Lula se encontrou na Espanha e que é financiado por essa ditadura iraniana, tá? Pablo Iglesias, ele já foi condenado pela comunidade judaica internacional por causa de um passado muito sombrio que ele teve aí, de declarações pesadíssimas contra Israel, inclusive alegando que o Estado de Israel seria ilegal. Tá, gente? Então, e qual que é o papel, então, de importância que ele teve na Espanha, né, no governo espanhol? Bom, gente, ele foi nada mais, nada menos, até março desse ano, do que o vice-primeiro-ministro da Espanha. Ele era, então, uma espécie de vice-presidente da Espanha. Então, por isso ele é importante, por isso foi importante ele ter recebido Lula, né, na Espanha, porque ele teve um papel aí muito importante na política da Espanha, né? Ele renunciou em março desse ano a essa posição de vice-primeiro-ministro e também por causa das suas ligações com o Irã e pelos seus posicionamentos antissemitas. Então, tudo isso interligado, né? E ainda as denúncias, ele está no centro das denúncias do Leopoldo Carvajal. Então, tudo interligado e é de admirar que as pessoas aqui no Brasil achem normal que Lula vá ter reunião, se encontrar, né? E agradecer publicamente a esse tipo de gente, né? Como Pablo Iglesias, tá? Olha o que Lula falou, abre aspas, quando ele estava, né, junto com esse Pablo Iglesias aí. Se me transformar em ouro, eu não teria como retribuir a gratidão que tenho por vocês. Isso me faz querer ser novamente candidato à presidência. Então, Lula fez essa declaração ao lado de quem? Do Pablo Iglesias, que é um dos fundadores do Podemos, que foi o primeiro-ministro da Espanha, que faz declarações antissemitas e que é financiado pela ditadura do Irã. E também, não só do Pablo Iglesias, ele esteve ao lado do Henrique Santiago, que é o secretário-geral do Partido Comunista da Espanha. Tá? Então, essas reuniões, essas aparições públicas de Lula ao lado desses personagens, ao lado dessas pessoas aí que são da extrema esquerda, como Lula é da extrema esquerda, né? Ao contrário do que hoje publicou o El País colocou uma chamada assim, que Lula era o social-democrata latino-americano. Uma mentira, né? Uma mentira. Porque Lula, eles querem dar o quê? Dar o tom de que Lula não é da extrema esquerda, que Lula é uma espécie de centro-esquerda, né? É mentira, ele não é social-democrata, Lula nunca foi, Lula é da extrema esquerda, né? E mesmo que fosse social-democrata, é um grande problema, né? É um grande problema, principalmente aqui no Brasil. Nós sabemos o que os sociais-democratas sempre tiveram muito alinhados com essas ideologias da esquerda. Eles abraçam isso, né? Com algumas pequenas alterações em relação ao mercado, mas na sua estrutura eles são muito ligados. Então, quando o El País, que é o principal jornal da Espanha, dá uma manchete dessas, dizendo que Lula é um social-democrata, então eles estão fazendo. Essa é a verdadeira fake news, né? Essa é a verdadeira mentira. Nós sabemos que Lula é da extrema esquerda. E a prova maior disso, neste momento, é que Lula se reuniu com quem? Com a extrema esquerda da Espanha, que é o ex-fundador do Podemos, que é o Pablo Iglesias, e também, nada mais, nada menos, que o líder do Partido Comunista da Espanha. Tá? Isso, como é que foi noticiado aqui no Brasil? Que Lula se reuniu com lideranças importantes da Espanha e não colocaram claramente quem eram essas lideranças. Então, eles citaram, eu vi numa das reportagens aí, nem lembro qual site, que eles citam, então, o Pablo Iglesias e citam o Henrique Santiago, mas não deixam claro quem são esses personagens, quem são essas pessoas, que inclusive Pablo Iglesias está na mira da justiça, da Suprema Corte da Espanha. Tá, a gente está na mira. Eu vou contar agora para vocês por que ele está neste epicentro e a Suprema Corte, a Justiça da Espanha, está no encalço dele, tá? E o mais grave de tudo, claro, Lula está alinhadíssimo, né? Mostrou assim, sintonia total com essas pessoas, sintonia total. Vamos lá. Carvajal já forneceu documentação valiosa para a investigação que atingiu diretamente quem? Pablo Iglesias, ok?
Ele mostrou então contratos, tá, do Podemos e assinados por Nicolás Maduro de financiamento. Esse financiamento, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente, ele é um financiamento que foi muito similar aí, né, ao financiamento que Pablo Iglesias e o Podemos, a esquerda da Espanha, receberam também da ditadura iraniana, do Irã, receberam do Irã. Mas vamos ver, só voltando, vou explicar um pouquinho para vocês então, voltando à questão da comunidade judaica, que agora faz a relação aí com o Irã, que vocês vão entender melhor. Veja só, a comunidade judaica da Espanha e da Europa alertaram quando o Pedro Sánchez, o atual presidente da Espanha, lá primeiro-ministro, elegeu, né, Pablo Iglesias como seu vice-primeiro-ministro, tá? A comunidade então judaica internacional fez um alerta, por quê? Porque Pablo Iglesias fez declarações do tipo: o Holocausto é um mero problema burocrático. Pablo Iglesias fez declarações do tipo: Israel é um estado ilegal, né? Então é muito grave. Ele é acusado então de disseminar ódio contra Israel, tá? E especialmente a partir de que momento? A partir do momento da sua aparição na Spam TV. O que é essa Spam TV, gente? Agora, se você está sentado, é melhor. Se você está em pé, sente, né? Porque é impressionante essa informação. A Spam TV foi a primeira emissora iraniana de língua espanhola produzida no Oriente Médio, que é veiculada na Europa. Né? O objetivo disso, veja só, gente, que aberração. Imagina se a gente tivesse aqui no Brasil, né, uma TV iraniana sendo transmitida para os brasileiros para mostrar a cultura, entre aspas, do lado, né, dessa ditadura lá do Irã. Imagina, gente, pois isso passa lá na Espanha, tá? Isso é aceito lá na Espanha porque a liderança política da Espanha recebe de braços abertos o próprio Irã, né? Toda a mensagem que vem lá do Irã. Bom, em 2018, então o Ahmadinejad disse que a TV, essa Spam TV, seria um golpe para os que buscam dominar. Então ele estava fazendo uma referência aos países europeus que desafiam o Irã e, claro, aos Estados Unidos. Quem é o principal apresentador dessa Spam TV na Europa? Pablo Iglesias, exatamente esse personagem que a gente está falando aqui na live hoje. Ele apresenta um programa chamado Fuerte Apache, tá? Que já trouxe inclusive muitos convidados que falam contra Israel, mas não é por menos, é uma TV iraniana. O Podemos foi financiado pelo Irã, segundo lá a Justiça da Espanha, em 9,3 milhões de euros, tá? Então recebeu um dinheiro imenso da ditadura iraniana, esses fundadores do Podemos, que na época era um grupo chamado CEPS, que daí surgiu o partido político do Podemos, e isso esteve no centro da Justiça da Espanha, em função de que como pode um partido político ser financiado, né, pelos iranianos, pelo chavismo, né, e esse partido ascender ao poder na Espanha. Então isso é uma coisa grave, isso é uma coisa ilegal, isso não pode acontecer. Então o Podemos foi financiado por 9 milhões pelo próprio Irã através dessa TV, que contrata então Pablo Iglesias como seu principal apresentador, e também o Podemos foi financiado em 7 milhões de euros pelo chavismo, segundo as notícias aí, segundo as denúncias do Leopoldo Carvajal, que já apresentou inclusive testemunhas para provar o que ele conta, o que ele denuncia, o que ele explica, né? Então inclusive já trouxe aí as testemunhas e está apresentando documentos. Leopoldo Carvajal diz que tem gravações, tá? Que comprovam ainda, fortalecem as denúncias contra esse partido da esquerda da Espanha, esse Podemos, que é representado por esse Pablo Iglesias, que se encontrou com Lula, então, para essa reunião pública, da qual Lula agradeceu imensamente a parceria de trabalho aí que eles têm, ok? Vamos lá, e hoje, mais recentemente, o que aconteceu? A Suprema Corte da Espanha concordou em oficiar na Unidade de Crimes Econômicos e Fiscais da Polícia o rastreamento, preste atenção,
de 142 mil dólares para o Podemos. Tá? Então, a justiça, depois dessas denúncias aí que o Aleopoldo Carvalhal fez e Alex Saab faz, todos eles estão trazendo à tona, o que aconteceu? A justiça, a Suprema Corte da Espanha, autorizou que se comece a fazer o rastreamento do dinheiro, saber como é que foi processado todo esse financiamento. Então, eles já descobriram uma coisa, tem uma coisa que já está aí pública. Em 2013... Maduro autorizou, uma das coisas que está no centro então dessa investigação, em 2013 Maduro autorizou o pagamento do design político comunicacional de material audiovisual que seria usado no estande da PDVSA num congresso na Rússia, tá? Então, esse dinheiro, 142 mil dólares, que agora a Justiça da Espanha está rastreando, ele tem ligação com esse evento, tá? Então, todos esses mais de 100 mil dólares, quase 150 mil dólares aí, teriam sido pagos ao Podemos, né, de Pablo Iglesias, para então fazer um stand num congresso lá da Rússia, que era um stand da PDVSA. Ao que tudo indica, né, o que aparece aí nas denúncias é que isso foi assim uma forma de financiar ilegalmente. Talvez isso remeta a mais ou menos o que aconteceu aqui com Lula, né, com a questão das palestras. Então, acho que todo mundo lembra, né, o negócio das palestras lá, que o Lula recebeu um monte de recurso, foi financiado aí por um monte de empresa, né, até o Itaú financiou as viagens de Lula para dar palestras e essas palestras nunca apareceram. Então, as coisas estão um pouco assim similares, né, estão um pouco similares aí, porque... segundo isso, eu estou falando segundo o que revelou a Lava Jato, né? A Lava Jato que nos trouxe essa questão das palestras do Lula, que não existiram, enfim, que muito dinheiro, ele recebia dinheiro por causa disso, e isso, na verdade, parecia bastante fictício. Então, todo mundo está acompanhando, o que eu falo nesse sentido é o que a Lava Jato trouxe à tona. Bom, Podemos, os seus fundadores estão no centro, então, do complô que recebeu o pagamento da Venezuela em todo o mundo, tá? Então, todos os países aí que receberam este pagamento ilegal, nós temos então esse partido do Podemos que está aí no centro. O procedimento do que aconteceu com esse Pablo Iglesias, os demais fundadores do partido, da esquerda, ele é um procedimento que teve paralelo, né? Que teve assim outras... que foi repetido, né, gente, em outros países. Então, é o que foi descoberto lá na Itália, com o financiamento desse movimento 5 estrelas, né, que é a esquerda italiana, e é o que Aleopoldo Carvalhal mostra, aponta que foi produzido aí nos outros países, junto às outras lideranças, né, lideranças como o Lula no Brasil, né, o Petro na Colômbia, o Hugo lá do Paraguai, e o Evo Morales da Bolívia, e todos eles participaram então do mesmo esquema. Mas a questão mais importante, então, gente, da live de hoje, é observar isso. Lula se encontra com um líder antissemita, tá? Condenado pela comunidade internacional, ok? Que achou, isso já foi denunciado, né? Esse Pablo Iglesias foi denunciado pela comunidade judaica internacional, não só da Espanha, no mundo todo, em Nova York, em vários lugares, porque era uma coisa grave, né? A Espanha ter na sua liderança um antissemita declarado, né? Financiado pela ditadura iraniana. E Lula vem a público, participa de uma reunião pública, fala, agradece a esse líder, né? E daí Lula vem para o Brasil e a nossa imprensa diz o quê? Né? Não, Lula se encontrou com grandes lideranças, importantes lideranças na Europa. Lula se encontrou aí, né, com pessoas que nós devemos, respeitar e tudo mais. Não é bem assim, né, gente? Pelo contrário, extremamente questionável. Então, Lula ficar alinhado, né, a este tipo de gente lá fora, né, na Europa, é uma coisa que todo mundo deveria se preocupar. É uma coisa que deveria ser manchete da nossa imprensa aqui no Brasil. O encontro do Lula com o líder antissemita, financiado pelo Irã.
era uma coisa que deveria ser um escândalo, né? E não tratado como uma coisa, né, bonitinha, uma coisa positiva, como nós vimos aqui. Tá bom, gente? Então, essa foi a live de hoje. Quero também aproveitar para agradecer o apoio que eu tenho recebido dos seguidores com doações no meu Pix, e eu agradeço muito, gente, porque é isso que sustenta o meu trabalho, tá? Ao contrário aí do que diz a esquerda, eu não sou financiada por ninguém, muito menos por governo, não sou financiada por ninguém, e esse trabalho aqui, ele é feito, ele se mantém a partir das doações que vocês têm feito para que eu mantenha esse trabalho aqui. Então eu agradeço de coração pelo apoio e vamos em frente, tá, gente? Vou continuar trazendo mais informações e pesquisando, porque as eleições estão aí e ninguém pode ficar enganado, tá, gente? Ninguém pode ser ludibriado, ok? Tá? Por um personagem aí que esteve aí no centro dos maiores escândalos de corrupção da nossa história, agora passear aí pelo mundo e vir ao Brasil se mostrando, né, uma pessoa de confiança, enquanto não é. Não é de confiança, gente, tá? Essas lives, tudo que nós estamos conversando aqui, estão provando, tá? Provando além de tudo que nós já sabemos da história do nosso país que já aconteceu. Mas o que acontece hoje mostra e prova, né, que Lula não é de confiança e que ninguém seja ludibriado, assim eu espero. Tá bom, gente? Então tenham todos uma boa noite e Deus abençoe cada um de vocês.